E Esther, com toda humildade, foi submissa. E eu vou dizer que a submissão precisa de muita coragem para a gente ser submisso, porque o homem não é submisso. O homem acha que ser homem é gritar alto. Submissão é para as mulheres. O homem não aceita que ninguém esteja acima dele, não é assim? Você não aceita ser um funcionário numa empresa, você tem que ser o chefão, senão você sai e monta a sua própria empresa. A submissão, você precisa de muita coragem, e eu digo que Esther teve coragem. Ela se submeteu, saiu da casa dela, foi para um palácio real, onde tinha uma lei que falava: o homem aqui é que manda. Um rei que, se a mulher não lhe agradasse, mandava embora. Ela foi competir com 400 pessoas. Para mim isso é coragem. É uma coragem que nos falta. A coragem de mostrar a nossa beleza para o mundo. Homens, é sério, nós temos beleza a mostrar, mas nos falta submissão. E sem submissão nós vamos ser que nem a Vasti, uma beleza que é descartada e que vai abrir as portas para alguém mais belo do que nós. Entendam que tudo está no plano de Deus. Quando a gente vê isso no livro de Esther, a gente vê a mão de Deus conduzindo as coisas. E assim é na nossa vida. Não é assim que nós vemos a mão de Deus conduzindo as coisas, e as coisas vão acontecendo, e a gente tem que ter paciência, porque as coisas vão acontecer. E assim foi. Bom, se eu estivesse em outra igreja, eu ia contar esse final eloquente, que o rei se apaixonou loucamente por Esther. O rei ficou apaixonado por Esther. Esther se casou com o rei e virou rainha. Se eu fosse em outra igreja, eu ia falar: esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que pega uma órfã de um exílio e a torna rainha. Esse é o Deus que nos dá poder. Mas infelizmente aqui na Igreja Batista a gente aprendeu que não é assim. Que toda vez que nós somos colocados numa posição, essa posição é para que a gente sirva a Deus. Esse Deus não está aqui para servir a gente. Seria bonito, em outra igreja eu fecharia a Bíblia e vamos comer macarrão. Terminou o culto. Está aí, de uma órfã à rainha. Até o capítulo 2 de Esther mostra uma história bonita, um conto de fadas. Mas tudo isso é preparação. Você tem sua beleza, você tem seu talento, e você é submisso. Isso é extremamente importante. Mas quando a gente começa a entrar no capítulo 3, o capítulo 3 começa a mostrar alguma coisa extremamente interessante, um conflito. E aí, quando eu comecei a ler esse conflito, eu pensei: nossa, isso acontece na nossa vida. Porque esse conflito é um conflito sério, que quando você lê a primeira vez você não entende. Se você começar a ler no capítulo 3, você vê que o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, um agagita. O pastor Leandro já falou aqui que o autor bíblico não desperdiça palavras. Um agagita. Quando eu tinha falado no capítulo 2, 5, na cidadela de Suzã havia um certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai. Aí quando você começa a ler o capítulo 3, você vê que Mordecai e Amã não se dão. Não parece uma história comum nos nossos dias? Nós não vemos aqui na igreja gente que não se dá, gente que faz beicinho quando o outro sobe no púlpito, gente que quando assume uma liderança fala assim: eu não gosto, eu não me abaixo a essa pessoa. Estava instalado o problema, só que esse problema não era qualquer um. Amã tinha um ódio mortal, não só de Mordecai, mas dos judeus. Como a Bíblia, meus irmãos, não é uma caixinha de promessas, a Bíblia está aqui como um manual que nos ajuda a ter visão das coisas e por que as coisas acontecem. E problemas são assim. Quando você é preparado, todo atleta se prepara para um dia competir. O soldado se prepara para um dia estar na batalha. O pastor prepara sermões que um dia vem pregar. Então Esther foi preparada,
virou rainha para alguma coisa. E essa alguma coisa aconteceu logo no capítulo 3. Mordecai e Amã não se suportavam. Eu convido vocês a voltarem um pouco mais atrás. Deixei minha água aqui, ó. Eu convido vocês a voltarem um pouquinho mais atrás na história bíblica, mais ou menos 1400 anos, para entender essa briga entre Mordecai e Amã. E aí eu vou aplicar isso aqui para a gente. Começou exatamente no útero de Rebeca, quando Esaú e Jacó estavam no útero de Rebeca. E eu vou explicar por quê. Vocês sabem da briga entre Esaú e Jacó. De Esaú saiu uma linhagem, e de Jacó saiu a linhagem, e entre eles estava o filho dele, que era Benjamim. Então Mordecai era um benjamita. Ele vinha da linhagem de Jacó. O Amã, que era um agagita, se você for buscar em Êxodo 17, de 8 a 16, você vai ver a história do povo hebreu saindo do Egito. Não sei se muitos se lembram, mas quando eles estavam saindo do Egito, em Refidim houve uma batalha. Os amalequitas atacaram os hebreus. Quem eram os amalequitas? Nada menos do que Amaleque, era um neto de Esaú. Vocês falam, mas que coincidência, né? Começa a juntar as partes. Essa briga entre Mordecai e Amã tem passado, e um passado distante. Pois bem, vocês lembram que nessa batalha de Refidim houve uma batalha em que Moisés subiu, ele falou: Josué, vai lá e nós vamos lutar com esse povo amalequita. E Josué foi, e Moisés falou: eu vou subir no morro e eu vou erguer minhas mãos, e nós vamos ganhar essa batalha, porque Deus está conosco. E todas as vezes que Moisés levantava as mãos, o povo hebreu ganhava a batalha. Se ele baixava, ele perdia. Era interessante. Aí Ur e Arão, que estavam com Moisés, puseram pedras para que a mão dele ficasse erguida. Eles ganharam a batalha, mas sobraram amalequitas. Pois bem, Deus prometeu exterminar o povo amalequita. Se você vê em Êxodo 17:14, ele faz essa promessa. Esse povo vai ser exterminado. A mesma promessa que ele fez para Abraão: de ti sairão muitas nações, incontáveis como as estrelas do céu. E Deus não erra nas suas promessas. Quando Deus promete, Ele é fiel às suas promessas. Eu vivo dizendo, quando a gente coloca aquele adesivo no carro, Deus é fiel, Ele não é fiel a mim, não. Ele é fiel às promessas dele, e elas vão se cumprir. Vamos andar um pouquinho mais para frente, 500 anos para frente. Um benjamita assume o reinado, o primeiro rei de Israel, que era Saul. O primeiro rei desse povo, Saul, o belo, que o povo tinha escolhido. Nós queremos ter um rei, o belo. Se você ler lá em Samuel, 1 Samuel, entre o versículo 9 até mais ou menos o 15, você vai ver essa história.